Kodaka era um perdedor solitário, mas acaba namorando todas as garotas da escola. Eu sou o Zeon Anime. E bora! Tudo começa um dia, após a escola, quando Kodaka volta à sala para pegar sua mochila e encontra Yozora, uma solitária da sua turma, falando sozinha. Ao vê-la rir, Kodaka percebe que é a primeira vez que a estranha parece se divertir. Isso dá coragem ao idiota para entrar na sala, mas ao vê-lo, Yozora perde o sorriso, o que deixa Kodaka chateado, pois ela parecia mais fofa sorrindo. Ele pergunta se ela estava falando com um fantasma, mas Yozora responde que fantasmas não existem, assim como seu pai. E ela estava falando com seu amigo imaginário, Tomo-chan. Ao ouvir isso, Kodaka a incentiva a fazer amigos de verdade, mas ela diz que só os moderadores do Discord querem ser amigos dela, pedindo que ela mia com sua voz fina. Você me pegou. Ao ouvir isso, Kodaka admite que é difícil fazer amigos, pois ele também não tem nenhum, e Yozora acrescenta que não precisa de relacionamentos superficiais, pois está bem sozinha com Tomo-chan. Kodaka sugere que eles entrem em um clube, mas Yozora o lembra que é o meio do semestre e todos os membros já formaram laços sólidos. Então, se eles entrassem agora, seriam apenas o terceiro incomodado. Sabendo que Yozora está certa, Kodaka fica em silêncio até que ela tem uma ideia maluca, e diz que o verá amanhã. Ao ver Yozora sorrir de novo, Kodaka fica animado. É isso aí. No dia seguinte, durante o intervalo, Yozora diz a Kodaka pra ir com ela, chocando a todos, que começam a se perguntar se haverá um tiroteio escolar, já que a estranha se juntou ao delinquente. Ao chegarem do lado de fora, Yozora revela que decidiu abrir seu próprio clube de vizinhos para fazer amigos. Quando Kodaka pede mais detalhes, Yozora diz que vai procurar pessoas solitárias e construir relacionamentos superficiais com elas. Mesmo achando Yozora maluca por criar um clube assim, ele deseja boa sorte e está prestes a sair correndo quando ela diz que já o registrou no clube. Antes que Kodaka possa mandá-la embora, ela lhe dá um sorriso doce. Aceitando seu destino, Kodaka segue Yozora, que lhe entrega um cartaz vago de recrutamento e pede para colá-lo no banheiro da escola, já que é onde os perdedores almoçam. Mas Kodaka diz que ninguém saberá do que se trata o clube. E é quando Kodaka percebe que Yozora adicionou um convite escondido para quem está realmente desesperado por amigos. Depois de colar os cartazes, Kodaka diz a Yozora que ninguém vai entrar no clube dos perdedores, quando de repente ouvem uma batida. Yozora abre a porta rapidamente e uma beleza loira diz que quer se juntar. No entanto, Yozora fecha a porta na cara dela, o que confunde Kodaka até que Yozora revela que o nome dela é Sena e que seu pai dirige a escola. Enquanto Yozora reclama de como não aprecia Sena por ser popular e rica, Sena bate na janela, afirmando que leu sua mensagem enigmática e deseja fazer amigos. Depois de deixá-la entrar com certa hesitação, Yozora diz a Sena que o clube é para pessoas solitárias. No entanto, Sena revela que os meninos só querem ficar com ela, e é por isso que ela só quer fazer amizade com garotas, mas elas tendem a evitá-la por ser bonita. Ao ouvir isso, Kodaka sugere que elas sejam amigas, o que enfurece as garotas. Vendo elas brigarem, Kodaka suspira e vai pra casa, sabendo que o clube vai fracassar mais que suas metas de ano novo. No dia seguinte, Kodaka chega na sala do clube e encontra a Sena já sentada lá. Ao ver seu rosto feio, Sena diz pra Kodaka chamá-la pelo primeiro nome, pra parecer mais importante que Yozora. Assim que Kodaka concorda, Yozora entra e grita pra ele começar a usar seu primeiro nome. Depois de ser tratado como um cachorro de rua, Kodaka pergunta às garotas o que devem fazer para fazer amigos. Yozora então tira um console de jogo e revela que um jogo chamado Monster Hunt está muito popular, pois você pode caçar monstros com seus amigos. Então, o plano dela é ficar boa no jogo, encontrar itens raros e depois usar isso como um assunto para conversar com as pessoas que querem fazer amizade. Achando a ideia boa, Kodaka e Sena levam seu console no dia seguinte. Quando Yozora pergunta se eles praticaram o jogo, Sena revela que apesar de estar ocupada, jogou um pouco. Ignorando-a, Yozora pergunta a Kodaka em que nível ele está, e quando ele diz que está no nível 1, Yozora se orgulha e diz que já passou do nível 3. Assim que Kodaka elogia Yozora, Sena rapidamente diz que está no nível 6, que é o mais alto. Enquanto Kodaka olha pra Sena com admiração, ela afirma arrogante que é uma gênio dos jogos, então dominou o jogo facilmente. No entanto, Yozora não acredita em uma palavra que sai da boca da vaca. Então ela pega o console dela e revela que Sena na verdade passou 53 horas jogando. Ela então se espanta com o design fofo do personagem de Sena. E, em um acesso de ciúmes, Yozora joga o console de Sena. Mas felizmente, Sena o pega rapidamente. Antes que ela possa partir pra briga, Yozora segura o rosto dela e a chama de vagabunda por tentar ser a próxima Sniper Wolf. Depois de ser provocada por Yozora, Sena sugere que elas deveriam caçar monstros juntas, para que Kodaka e Yozora possam subir de nível com ela. Nesse momento, Kodaka percebe que, apesar da atitude mimada de Sena, sua intenção de fazer amigos é genuína. Logo depois, as garotas fazem login no jogo e começam a zombar de Kodaka por seu avatar esquisito. Irritado, Kodaka diz que eles deveriam se concentrar em completar a missão. Mas assim que o jogo começa, Sena ataca Yozora e diz casualmente que cometeu um erro. No entanto, Kodaka nota o sorriso no rosto dela e se pergunta se Sena passou 53 horas para se tornar uma jogadora implacável no jogo. Enquanto a missão recomeça, Yozora atira uma flecha em Sena e ela começa a fazer um alvoroço até que um monstro lagarto aparece. Sena rapidamente se prepara para derrotá-lo para mostrar a Kodaka o quão legal ela é, quando de repente, Yozora atira uma flecha tranquilizadora nela. Enquanto Sena desmaia, Yozora avança para derrotar o monstro e reivindica a vitória para si. Isso irrita Sena, que começa a reclamar de Yozora até que Kodaka pede para as garotas cooperarem. Nesse momento, Yozora diz astutamente a Sena que ela vai cooperar bastante com ela na próxima missão. Pegando a dica, Sena diz a Yozora para se preparar, enquanto Kodaka se vê no meio da briga delas. Durante a próxima rodada, Sena e Yozora começam a se enfrentar, enquanto o pobre Kodaka fica sozinho ao fundo como um personagem secundário. Eventualmente, ele é derrotado por um monstro e quando olha para cima do console para dizer às garotas que deveriam proteger seu rei do harém, encontra seus rostos iluminados com alegria assassina enquanto se atacam no jogo. No final, as garotas falham na missão, e depois Yozora anuncia que essa foi uma ideia estúpida mesmo. Concordando, Sena diz que não vai fazer amigos se ficar competindo. Kodaka suspira, percebendo que nunca vai fazer amigos com essas garotas malucas. Mais tarde na aula, Kodaka ouve seus colegas falando do jogo e se aproxima para trocar itens. Porém, na visão dos nerds, Kodaka parece um chefe da Yakuza que gosta de meninos. Eles entregam seus consoles e imploram para Kodaka ter misericórdia. No dia seguinte, rumores correm que Kodaka ameaçou 2 meninos inocentes por causa de um jogo. Suspirando de frustração, Kodaka chega na sala do clube com Yozora e encontra a Sena grudada na frente de uma TV grande. Ela revela que trouxe um novo jogo chamado Sparkling School Life, que vai ajudar a desenvolver habilidades de comunicação. Kodaka aponta que o jogo é feito para garotas perdedoras conquistarem garotos bonitos, o que confunde Sena, que se pergunta por que alguém faria esforço por meninos.
Antes do jogo, Yozora arranca o console da mão de Sena e escreve seu nome como Sena a porca, fazendo Yozora rir sempre que chamam Sena de porca. Conforme o jogo avança, Kodaka critica um dos personagens masculinos por ter um melhor amigo e ainda querer mais amigos. Depois, encontra uma garota muito amigável no jogo, e o jogo oferece várias opções para interagir com ela. As garotas escolhem imediatamente a opção mais rude. Quando Kodaka pergunta por que estão sendo más com uma personagem legal, elas revelam que ela é um exemplo clássico de garota que finge ser sua amiga, mas te trai dormindo com seu pai. Kodaka fica chocado ao ouvir isso, pois sempre acreditou que todas as mulheres são anjos inocentes. Mais tarde, eles encontram outra garota que transmite vibes de esposa, e as garotas instantaneamente gostam dela. Sena gosta tanto dela que começa a fantasiar sobre sair em encontros. Quando o jogo atinge seu clímax, Sena decide convidar sua garota favorita para um encontro, mas ela recusa e sai correndo. Enquanto Sena fica arrasada, Kodaka aparece no jogo e diz que a garota com quem ela foi rude começou a espalhar rumores sobre ela. Ele a incentiva a se desculpar, mas Yozora aparece e diz a Sena para não abaixar sua dignidade por uma traidora. No entanto, o jogo termina com Sena sendo abandonada pela garota que gosta, e ela chora enquanto Kodaka observa desapontado. No dia seguinte, Sena entrega o jogo a Kodaka e ordena que ele jogue para se tornar um Rislord e conquistar garotas na vida real. Enquanto isso, uma garota estranha os observa de longe. Depois da escola, Kodaka e Yozora entram na sala do clube e encontram Sena focada em seu laptop. Yozora imediatamente fica irritada e desconecta os fones de Sena, fazendo o som que sua mãe faz quando está sozinha com um pepino preencher a sala. Sena então explica para seus colegas de clube assustados que estava jogando um jogo para adultos que encontrou em um site de torrent. Ao ouvir isso, Yozora começa a criticar Sena por ser uma pessoa inconveniente e diz pra ela não se aproximar, pois não quer pegar doenças estranhas. Irritada com a encenação de Yozora, Sena responde que o jogo tem certos recursos extremos, mas possui uma trama melhor que a de Elden Ring. No entanto, Yozora continua acusando Sena de ser uma pessoa de interesses questionáveis, até que Blonde revela que ela só queria entender os sentimentos da protagonista, já que deseja ter muitas amigas. Enquanto Sena chama o jogo de uma obra de arte, Yozora desafia a ler as falas polêmicas do jogo se realmente acredita que é literatura pura. Aceitando o desafio, Sena começa a ler as falas da personagem feminina, pedindo ao herói para cuidar de seu jardim. Eventualmente, Sena fica muito envergonhada para continuar, então sai correndo em lágrimas, enquanto Kodaka diz a Yozora que ela foi longe demais. Para sua surpresa, Yozora revela um gravador e diz que registrou Sena falando todas aquelas coisas inconvenientes, podendo pressioná-la depois. Então, para acalmar sua mente, Yozora começa a ler a Bíblia, enquanto Kodaka conclui que Yozora é um demônio de verdade. Ao voltar para casa, Kodaka é recebido por sua irmã peculiar, Kobato, que acredita ser uma vampira depois de assistir Crepúsculo uma vez. Ela então diz a Kodaka para oferecer seu sangue a ela, e ele pede que ela se vire para que ele possa preparar o jantar. Enquanto Kodaka prepara comida, Kobato diz ao irmão que ele não tem feito refeições elaboradas para ela ultimamente. Kodaka responde que está ocupado com o clube, e sua irmã mimada imediatamente pergunta se o clube é mais importante que ela. Quando Kodaka diz que sim, Kobato começa a fazer bico, então ele diz a ela para fazer seu próprio jantar, o que deixa Kobato ainda mais frustrada. Enquanto Kobato se acalma assistindo anime, Kodaka lembra que depois que ela ficou obcecada por Crepúsculo, ela começou a assistir um anime de vampiro. E desde então, ela tem se vestido como a personagem principal. No dia seguinte, enquanto Yozora está ausente, Sena joga outro de seus jogos obscenos. Mas então ela pausa de repente e pergunta a Kodaka se ele sabe nadar. Depois que ele diz que sim, Sena pede a Kodaka para ensiná-la a nadar, o que faz ele corar ao começar a imaginar algo inusitado. Tentando limpar a mente, ele pergunta a Sena por que ela quer aprender de repente, e ela responde com raiva que quer conquistar namoradas na piscina local. No fim de semana, Kodaka se encontra com Sena, e fica surpreso ao ver seus seios balançando. Antes que sua anaconda comece a dançar de empolgação, Kodaka pula na piscina e começa a ensinar Sena a nadar. Bang! Uma aprendiz rápida, Sena aprende logo, o que impressiona e decepciona Kodaka ao mesmo tempo, já que ele esperava ver os seios dela balançando debaixo d'água. Depois, os dois se sentam para almoçar, e Sena espera que uma gata apareça logo, para que ela possa exibir suas habilidades de natação e fazer amizade. Ela então diz a Kodaka que a piscina local vai fechar em breve, pois não recebe muitos visitantes. Quando ela revela que seu pai está encarregado da área, Kodaka diz casualmente que deveria cumprimentá-lo. Isso assusta Sena, e ela pergunta a Kodaka se ele quer a aprovação do pai dele para sair com ela, achando que Kodaka confundiu esse encontro com um encontro romântico. No entanto, Kodaka chama Sena de idiota delirante antes de revelar que o pai dela é na verdade bom amigo do pai dele, então ele estava esperando conhecê-lo. Envergonhada, Sena grita para Kodaka que vai voltar para a piscina. Enquanto isso, Kodaka vai ao banheiro, e ao voltar, encontra Sena cercada por um grupo de marginais. Aproximando-se, Kodaka diz a eles para saírem, já que Sena está com ele. Mas, assim que eles estão saindo, Sena diz pra eles se desculparem por terem se comportado mal com ela antes. Isso irrita os bandidos, e um deles está prestes a dar um soco em Sena, quando Kodaka intervém e coloca o idiota em seu lugar. Então, jogando o cabelo para trás, ele manda os outros se mandarem, e eles decidem fugir, já que Kodaka parece um Patrick Bateman japonês. Sena então diz a Kodaka que ele pode lamber os pés dela como recompensa, mas ele chega ao limite e grita com ela por se colocar em perigo. Surpresa, Sena pergunta a Kodaka por que ele está tão preocupado com isso, e ele responde que não estará sempre lá para cuidar dela de pessoas mal intencionadas. Ao ouvir isso, Sena sente um frio na barriga e rapidamente admite seu erro, dizendo de maneira constrangida que quer ir para casa. A viagem de ônibus de volta para casa é super awkward, com Kodaka sentado em frente a Sena, que percebe que é a primeira vez que um garoto da sua idade se recusa a adorá-la. O mais chocante é que Kodaka até gritou com ela e agora está agindo como uma princesa mimada. Depois de sair, Sena diz feliz a Kodaka que quer sair com ele de novo e sai correndo antes que ele possa responder. Enquanto isso, Kodaka se pergunta por que Sena está tão feliz, mesmo depois de ter gritado com ela. Mais tarde em casa, Kodaka de repente tem uma lembrança de seu passado esquecido, quando um garoto da sua idade o protegeu dos valentões. Nesse momento, Kobato sai do chuveiro sem sua armadura de enredo e abraça Kodaka, que apenas solta um suspiro, sabendo que sua carreira está arruinada depois disso. Kodaka então começa a relembrar mais da sua infância e se recorda que, quando estava sendo intimidado, um garoto chamado Taka o ajudou.
No entanto, como ele chamou Kodaka de fraco, Kodaka ficou irritado e deu um soco nele em vez de em seus valentões. Logo, uma briga começou entre todos os meninos, e depois de vencer os valentões juntos, Taka e Kodaka se tornaram melhores amigos. Então, um dia, Kodaka disse a Taka que ele era mais importante pra ele do que 100 amigos, o que fez Taka se perguntar se Kodaka é secretamente um pillow biter. No dia seguinte, Kodaka murmura a mesma coisa que disse a Taka enquanto dormia, o que choca Yozora. Assim que Kodaka acorda, Yozora pergunta se ele se lembra. No entanto, quando ele olha para Yozora com confusão, ela rapidamente diz para ele esquecer. Mais tarde, a caminho de casa, Kodaka se pergunta o que aconteceu com seu melhor amigo, sem saber que o garoto do seu passado é na verdade Yozora. No dia seguinte, Kodaka chega na sala do clube e encontra uma freira amigável, dormindo no sofá. Assim que ele vai checar como ela está, Yozora tira uma foto e diz a Kodaka que vai enviar isso para o FBI, enquanto Sena pergunta a Kodaka se ele é um lolicon orgulhoso. Enquanto Kodaka está desmaiando, a freira acorda e fica assustada ao ver Yozora na frente dela. Ela então a acusa de ter roubado seu quarto de soneca, enquanto Yozora a ignora e diz casualmente a Sena e Kodaka que a freira é Maria, a conselheira do clube deles. Até Maria fica surpresa ao ouvir isso, pois diz a Kodaka e Sena que foi influenciada pela bruxa, Yozora. Acontece que Yozora disse a Maria que estava escrito na Bíblia que seu quarto de soneca estava destinado a ser do clube vizinho. Depois de assediar Maria, Yozora a forçou a assinar os direitos do quarto de soneca. No presente, Maria diz a Yozora que finalmente leu a Bíblia e percebeu que ela estava mentindo. Ao ouvir isso, Kodaka percebe que se isso fosse na Idade Média, Yozora teria sido queimada viva pelo povo de Maria. Maria então diz a Yozora que está recuperando seu quarto de soneca, já que não quer ser conselheira de um clube de perdedores mesmo. Com isso, Yozora diz astutamente que nunca deveria ter confiado em uma garota de peito pequeno, já que seus cérebros são menores que seus tatas. Ao ouvir isso, Maria se sente desafiada e diz a Yo que pode facilmente administrar o clube. Percebendo que Maria caiu na armadilha, Yozora diz que ela pode ser conselheira de novo se prometer por Deus que nunca vai desistir. Maria aceita animada, e Yozora avisa que se ela quebrar a promessa, vai se tornar a freira do filme. Maria, com um nariz proeminente, aceita as consequências e corre para trazer chá para Yozora, enquanto comenta com Kodaka e Sena que é divertido influenciar as pessoas. Em seguida, Kodaka revela para as garotas que está sendo seguido por alguém. Isso faz Sena rir muito e dizer a Kodaka que ninguém iria persegui-lo, um garoto tão feio. Kodaka fica de mau humor e afirma que nunca deveria ter confiado nelas, até Yozora dizer que pode ajudá-lo a descobrir quem é o perseguidor. Momentos depois, eles chegam a uma área cheia de gente, onde todos olham para Kodaka, pois ele está com duas garotas lindas. Ele ouve as pessoas sussurrando que ele deve ter forçado Yozora e Sena a ficarem com ele, o que o deixa irritado. Então, ele se irrita com as garotas, dizendo que ser olhado abertamente é diferente de ser observado nas sombras. Após sair muito bravo, Kodaka sente a presença do perseguidor novamente e, desta vez, consegue flagrá-lo. Para a surpresa de Kodaka, o cara oferece sua carteira, acreditando que um delinquente como ele deve querer seu dinheiro. Momentos depois, Kodaka leva Yuki para o clube, onde ele diz que o está seguindo porque está sendo intimidado por parecer um garoto muito afeminado. Isso irrita Kodaka, que se pergunta por que a intimidação existe. Yozora então diz que as pessoas adoram se sentir poderosas, e quando não conseguem controlar suas próprias vidas, descontam sua agressão nos mais fracos. Ouvindo isso, Kodaka brinca que Yozora sabe tudo isso porque ela mesma é uma intimidadora. No entanto, isso a deixa tão irritada que ela grita para Kodaka nunca mais chamá-la de intimidadora. A sala fica em silêncio, enquanto todos olham para Yozora em choque. Então Sena decide mudar de assunto e pergunta a Yuki por que ele tem seguido Yozora. É quando o garoto revela que quer se tornar um homem forte como Kodaka, para poder conquistar garotas e ter um harém maior que o de Genghis Khan. Kodaka fica chocado e diz a Yuki que ele não está se afundando em Kuti como pensa. Sena então pergunta a Yuki se ele está sendo atacado pelos seus agressores, e ele revela que na verdade todos os meninos se afastam quando ele troca de roupa. Eles também são muito cuidadosos com ele, e Yuki acredita que é porque ele parece super feminino. Justo quando Kodaka está prestes a dizer a Yuki que na verdade ele está sendo tratado como realeza, Yozora dá um tapa na cabeça dele e diz a Yuki que se ele quer se tornar másculo como Kodaka, deve entrar para o clube. Yuki rapidamente assina o formulário e Yozora diz que a partir de agora ele será o subordinado de Kodaka, para desgosto de Kodaka. No dia seguinte, durante o intervalo, Yuki traz lanches para Kodaka, alegando que Yozora mandou. Enquanto isso, todos começam a sussurrar que Kodaka está intimidando um pobre menino órfão, o que deixa Kodaka ainda mais irritado, e ele percebe que desde que entrou no clube do vizinho, sua reputação piorou. Ao sair, Kodaka ouve uma explosão alta vindo do laboratório de ciências. Ao apressar-se para dentro, encontra uma garota desmaiada, então a leva rapidamente para a enfermaria. Mais tarde, Kodaka está aproveitando os lanches que Yuki trouxe, quando a garota de antes aparece e se apresenta como Rika, antes de dizer a Kodaka que deve muito a ele por tê-la ajudado. Surpreso, Kodaka pergunta a Rika se a explosão foi perigosa, e ela revela casualmente que era apenas gás sonífero, mas ainda assim é grata a ele. Porque se ele não tivesse aparecido, ela poderia ter sido molestada pelo zelador. Enquanto Rika conta a Kodaka em detalhes como isso aconteceria, ele percebe que todos estão olhando para eles, então arrasta Rika para fora da sala e pede para ela se acalmar. No entanto, a estranha diz a Kodaka que ela precisa perder a virgindade com ele, já que ele a salvou do zelador imaginário. Quando Kodaka diz a Rika que não precisa da caridade dela, ela se oferece para arrumar seu cabelo loiro. Porém, Kodaka diz a ela que é loiro natural, já que sua mãe era inglesa. Ao ouvir isso, Rika arranca algumas mechas da cabeça de Kodaka e diz que é a primeira vez que se interessa por um mamífero. Mais tarde naquele dia, Kodaka conta tudo o que aconteceu com Rika para seu clube, e é quando Sena informa que Rika é na verdade uma prodígio que cria remédios, programas e eletrônicos desde que era praticamente um bebê. Por isso, o pai dela construiu um laboratório de ciências especial para ela trabalhar em suas pesquisas. Depois de saber que Rika nem frequenta as aulas, Kodaka pergunta a Sena se é justo dar tantos privilégios a um aluno. Sena responde que é justo tratar a primeira Einstein feminina com respeito.
Nesse momento, Rika chega e anuncia que também vai entrar no clube, já que quer fazer algumas travessuras com Kodaka. Sentindo-se envergonhada e com ciúmes, Yozora afirma que não aceitará esse tipo de situação em seu clube, mas Rika ignora e se aproxima de Kodaka, o que deixa todos irritados por motivos evidentes. Mais tarde naquela noite, Kodaka conta a Kobato que a conselheira do clube, Maria, está emagrecendo demais, e ele está preocupado com ela. Chateada com a recente participação de Kodaka no clube, Kobato murmura que ela também não tem comido bem, mas ele não consegue ouvir. Na manhã seguinte, Kobato acorda com um café da manhã elaborado preparado por Kodaka e fica animada, achando que é para ela. Para seu desagrado, Kodaka revela que preparou um extra para Maria, o que deixa Kobato ainda mais chateada. Depois de chegar à escola, Kodaka encontra Maria comendo chips novamente, então ele a aconselha a ter uma alimentação mais saudável. Maria então revela um armário cheio de chips e diz a Kodaka que Yozora a deixou apaixonada por esses lanches extremamente saborosos. Suspirando em derrota, Kodaka mostra a Maria o bento que preparou para ela, o que a deixa muito feliz, e ela pergunta por que ele tem sido tão atencioso. Kodaka responde que ela o lembra de sua irmã, e Maria, animada, diz a Kodaka que, a partir de agora, vai chamá-lo de irmão mais velho. Naquela tarde, enquanto todos estão reunidos na sala do clube, Maria corre até Kodaka e o chama de Oni-chan na frente de todos. Ao ouvir isso, Rika pergunta se ele tem um complexo de irmã, e Kodaka prontamente diz a ela para não pensar em coisas impróprias. Enquanto isso, Sena está absorta em mais um de seus jogos de otome e diz sonhando que quer fazer parte da história. Antes que Sena possa se retratar, Rika diz que pode ajudá-la com isso, e revela uma caixa cheia de vários headsets de VR. Depois de colocar um, Kodaka decide jogar como um mago, mas devido à sua má sorte, acaba com os piores atributos e design de personagem. Rika ainda o provoca dizendo que ele parece um virgem que nunca conseguiria cheirar um gato de verdade. Uma vez que os perdedores estão prontos, eles vão para um lugar chamado Castelo Valhalla para derrotar o Rei Demônio. Mas antes que possam prosseguir, monstros grandes e negros aparecem do nada, e Kodaka de repente os reconhece como um peixe goblin enguia que ele havia comido na China. Simpatizando com a aparência infeliz deles, Kodaka implora seus amigos para não atacarem os goblins em guia, afirmando que nem tudo que parece assustador é malvado. Rico diz a Kodaka que ele é um bom homem, o que o faz sorrir, acreditando que salvou os goblins em guia, quando de repente, Rico se transforma em uma americana contra os monstros. Outros se juntam a ele, enquanto Rico diz a Kodaka que, se não comerem os monstros feios, não vão conseguir avançar. Depois de derrotá-los, o grupo descobre que subiram de nível. Kodaka fica feliz, pois mesmo parecendo um personagem secundário, conseguiu ganhar uma habilidade. No entanto, ao checar a janela de status, percebe que tem uma habilidade inútil que não entende. Seguindo em frente, eles chegam ao Castelo Valhalla, onde são imediatamente confrontados pelo horrível Rei Demônio. Sena começa a lutar contra o chefe do jogo, mas o Rei Demônio a derruba. Kodaka corre para ajudar e pede a Maria para curar Sena, mas quando a encontra parada, fica preocupado até que Rika revela casualmente que Maria adormeceu no sofá. Yozora rapidamente sugere que unam forças contra o Rei Demônio. Sena concorda na hora e corre para enfrentar o monstro, esperando que Yozora a apoie. No entanto, no momento decisivo, Yozora se distrai admirando o céu, e Sena é derrotada pelo Rei Demônio. Chocado com a traição de Yozora, Kodaka pergunta por que ela fez isso, e ela responde casualmente que queria que Sena saísse do jogo. Com isso, Yozora ordena a Yuki e Rika que a ajudem. Mas assim que Yozora enfrenta o Rei Demônio, Sena começa a fazer brincadeiras com ela em tempo real, fazendo com que ela e os outros percam o jogo. Sozinho contra o Rei Demônio, Kodaka aceita seu destino de braços abertos, quando de repente, Maria acorda e diz que veio ajudá-lo. Assim que Kodaka encontra uma luz de esperança, o Rei Demônio ataca Maria, e depois vai atrás dele. Ao tirar o fone, Kodaka vê que Maria ainda está dormindo no sofá, e encontra Kobato com o fone. Rika então revela que passou por ali e insistiu em ajudá-lo. Kobato diz a Kodaka que ficou curiosa sobre por que ele sempre elogiava o clube dos perdedores, então veio ver por si mesma. Enquanto isso, Sena fica completamente derretida pela fofura de Kobato, enquanto reclama que odeia quando ele chega tarde em casa. Aceitando seu erro, Kobato diz que vai fazer um bulldog para ela toda semana para compensar. Justo quando Kobato começa a se sentir feliz, Maria acorda e a abraça alegremente, chamando-a de Ona-chan. No momento em que Kobato ouve isso, ela desmaia como a bolsa de valores do século passado e chama Maria de idiota. Suspirando de frustração, Kodaka diz a Maria que Kobato é sua irmã, enquanto Kobato se apresenta como uma vampira. Naturalmente, como uma freira, Maria declara Kobato sua inimiga. E apesar de tudo, Kobato anuncia que está entrando no clube. Quando Yozora pergunta se ela tem amigos, Kobato orgulhosamente revela que a escuridão é sua única amiga. Depois de perceber que ela é tão estranha quanto, Yozora aceita Kobato como membro do clube dos vizinhos. Logo, uma briga começa entre Maria e Kobato, enquanto os adultos decidem limpar por hoje. Saindo, Sena e Yozora começam a discutir sobre o jogo, e Rika decide aproveitar esse momento para criar um enredo com Kodaka, dizendo que se divertiu jogando com ele. Enquanto fica um pouco envergonhado, Kodaka espera que, quando o dia chegar, Rika goste de brincar com suas frutas penduradas. Naquela noite, Kobato se arrasta para a cama de Kodaka e sussurra que ele pertence só a ela. Enquanto isso, Kodaka sonha com o momento em que seu pai disse que mandaria para a digestão treinar com o Khabib. Desanimado, Kodaka foi ao parque e disse ao amigo Taka que precisava contar algo. Em resposta, Taka disse que também tinha algo para compartilhar. Ambos prometeram se encontrar no dia seguinte ao pôr do sol, mas quando Taka não apareceu, Kodaka acabou indo para a Daguestão sem se despedir do único amigo. O sonho termina, e Kodaka acorda para começar um novo dia. Algumas horas depois, todos estão reunidos na sala do clube, e Yozora anuncia que as férias de verão estão chegando, e ainda não conseguiram fazer amigos. Enquanto ela critica a todos por não terem amigos, Sena timidamente pergunta se já foram a um karaokê. Todos, exceto Yozora, dizem que não, enquanto ela se orgulha de ter ido a todos os karaokês da cidade. Chocado com isso, Kodaka diz a Yozora que é difícil imaginá-la cantando com amigos, e é quando ela revela orgulhosamente que foi com a Tomo-chan. Kodaka suspira, percebendo que Yozora voltou a agir de forma estranha.
Logo, o grupo começa a se preparar para uma ida ao karaokê, mas Sena afirma orgulhosamente que não quer perder suas férias preciosas com pessoas comuns, enquanto secretamente espera que todos a convençam do contrário. No entanto, eles a ignoram, enquanto Yozora diz que conhece os melhores lugares de karaokê e fará todos os arranjos. Sena rapidamente percebe que seu ato de princesa mimada não vai funcionar aqui, e os olha como um cachorro vira-lata indesejado. Notando isso, Kodaka diz a Sena que ela deve ser honesta com seus sentimentos, e então ela anuncia de forma rude que vai junto. No entanto, Yozora diz a Sena que, se ela quiser ir, terá que pedir com mais empenho. Apesar de sentir uma grande frustração, Sena pede a Yozora que deseja ir com eles, até perceber que não precisa da aprovação de Yozora. Yozora então diz a Sena que quando chovia cérebros, ela estava lá fora com um guarda-chuva. Humilhada e envergonhada, Sena corre pra casa e depois diz ao mordomo que vai hipnotizar a todos com sua voz angelical amanhã. No dia seguinte, Kodaka e Kobato chegam mais cedo que o horário marcado, mas Kodaka se surpreende ao ver que todos já estão lá. Rico então revela que todos estavam tão famintos pela salsicha dele que chegaram super cedo. Pouco depois, Yozora os leva a um karaokê, mas quando descobre que estão cobrando por pessoa por uma única sala, ela puxa os amigos para o lado e diz que o dono está os enganando. Sena, que cresceu em uma família rica, diz a Yozora que não sabe o que isso significa, então ela explica que um karaokê deve ser aproveitado em grupo, e por isso não faz sentido o dono cobrar por cabeça. Percebendo rapidamente, Sena sussurra algo no ouvido de Yozora para contornar a situação. Seguindo seu plano, Yozora diz ao dono que quer uma sala ilimitada para apenas uma pessoa. Sena faz o mesmo, enquanto Kodaka olha para os idiotas com exaustão, porque se todos reservarem uma sala separada, não haverá sentido nessa viagem. Então, quando é sua vez, ele diz ao dono que quer uma sala para 4, enquanto Sena e Yozora o olham como um cervo pego na luz dos faróis. Momentos depois, Sena e Yozora ouvem Kodaka e seu grupo se divertindo enquanto estão sentadas como se estivessem em uma situação desconfortável em sua sala separada. Depois de cantar sua música, Kodaka se preocupa com Sena e Yozora e pensa em checar como estão, mas então Rico pega o microfone para fazer algumas brincadeiras com ele. Depois de sua apresentação sem graça, Kodaka está prestes a sair quando Yuki diz que quer dedicar uma música a ele. Enquanto pega o microfone, Sena e Yozora decidem cantar sozinhas, e logo Kodaka as ouve cantando a mesma música. A melodia traz velhas memórias, e Kodaka se lembra de todos os momentos divertidos que teve com Taka. Agora, aliviado, Kodaka aproveita o tempo com seu grupo até sua garganta começar a doer de tanto cantar. Ao saírem para ir para casa, Kodaka encontra Sena e Yozora esperando do lado de fora. Ao ouvir suas vozes agudas, Kodaka pergunta o que aconteceu, e descobre que estavam discutindo pela televisão conectada sobre quem canta melhor. No caminho para casa, Rika e Yuki expressam sua tristeza por não poderem ver Kodaka nas férias de verão. Mas então, Yozora revela que as atividades do clube continuarão durante as férias. Com isso, ela diz a todos para refletirem sobre por que não conseguiram fazer amigos, e Sena imediatamente diz que é porque Yozora é uma líder de clube incompetente. Como sempre, Yozora e Sena começam a discutir, enquanto Kodaka já está cansado da palhaçada e sai com Kobato, Yuki e Rika. Logo, uma multidão se reúne ao redor deles para assistir à briga, enquanto Kodaka diz ao resto do grupo para fingirem que não estão com Yozora e Sena, para não serem trancados no manicômio com elas. Eventualmente, Sena percebe que todos estão olhando para elas como se fossem macacos de circo, e fica tão envergonhada que sai correndo para encontrar um buraco onde possa se esconder. Sentindo-se vitoriosa, Yozora se junta a Kodaka e ao resto. No caminho, Kodaka pensa que a razão de ter um grupo é por causa de Yozora, então ele agradece por ter começado o clube, mas ela apenas ri dele. Nesse momento, Sena alcança eles, e diz a Kodaka que seu pai quer conhecê-lo, então ele deve passar lá em breve. Ao ouvir isso, Yozora pergunta imediatamente a Kodaka por que ele está visitando o pai de Sena sozinho, mas antes que ele possa responder, Sena diz de propósito para ele manter em segredo. Kodaka concorda com ela, pensando que isso pareceria mal se Yozora descobrisse que ele tem ligações com o presidente. Isso deixa Yozora ainda mais chateada, e percebendo isso, Sena joga o cabelo sabendo que venceu a rodada de hoje. No dia seguinte, Kodaka e Kobato se preparam para ir à escola, quando Kodaka diz à irmã para trocar de roupa, já que está muito quente para se vestir de gótica. No entanto, Kobato orgulhosamente diz a Kodaka que um vampiro nunca sente calor e sai ao sol, antes de perceber que na verdade está insuportável lá fora. Então ela diz tchau e volta para a cama. Desistindo de sua irmã sem esperança, Kodaka chega à sala do clube e encontra todos esperando por ele. Yuki então revela que está tão comprometido em servir Kodaka que acordou antes do galo para vir à escola antes dele. Apesar de estar incomodado por Yuki, Kodaka o agradece enquanto ele lhe serve comida. Nesse momento, Maria pergunta ansiosamente a Kodaka se pode ficar com a comida, e ele percebe que prometeu trazer refeições para ela todos os dias. Kodaka então diz a Yuki para preparar refeições para Maria, em vez de para ele, mas Yuki responde que um samurai não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Apesar de estar irritado com Yuki, Kodaka diz a ele que Maria é sua irmã, então ele deve se sentir honrado em servi-la. Depois disso, Yuki aceita a tarefa e prepara uma refeição para Maria. No entanto, quando Kodaka examina, ele diz a Yuki para ter cuidado com o que está dando a Maria, já que ele quer que ela tenha seios como a Lady Tsunade. No dia seguinte, Kodaka chega à sala do clube e pergunta a Yuki se ele seguiu suas instruções. Ele responde orgulhosamente que forçou Maria a beber shakes de proteína até ela não aguentar mais. Ao ouvir isso, Kodaka se preocupa com Maria e manda Yuki dar a ela comida que ela realmente consegue comer. Na manhã seguinte, Kodaka pergunta aos amigos por que o abandonaram ontem, e todos dizem que têm famílias amorosas, ao contrário dele. Antes que Kodaka comece a chorar, Sena diz para ele jogar um novo jogo que acabou de terminar. Enquanto isso, Yozora se enfurece ao ver Sena tão perto de Kodaka. Percebendo isso, Kodaka pede para Sena se afastar antes que Yozora os mate a sangue frio. Ele então sugere que todos façam um grupo para criar memes sobre pessoas gordas e se manterem conectados nas férias. Achando a ideia boa, Sena e Yozora perguntam qual fórum devem usar, mas quando Kodaka sugere o Discord, as garotas imediatamente dizem que não, já que o app é usado apenas por chuds. Enquanto eles pensam em qual app usar, Rika sugere casualmente trocar números de telefone, o que choca a todos. Como nunca pensaram em usar seus celulares, enquanto todos trocam contatos, Sena finge jogar videogame, já que é a única sem celular.
Enquanto isso, Yozora e Kodaka ficam chocados com o quão avançados estão os celulares, enquanto Rika e Yuki trocam contatos usando tecnologia infravermelha. Enquanto tem um momento mega boomer, Sena fica chateada ao ver Yozora dando seu contato a Kodaka, pois sabe que eles vão se encher de emojis de berinjela e pêssego. Isso a deixa tão brava que ela grita pra eles pararem de agir como homens das cavernas que acabaram de descobrir o fogo. Enquanto pede pra ela se acalmar, Kodaka pede pra Sena passar seu número, e é aí que ela diz a todos que não tem celular, nem quer um. Para lidar com sua vergonha, Sena diz a todos que nobres como ela usam pombos para enviar mensagens em vez de um Nokia idiota. Notando a reação de Sena, Yozora decide provocá-la ligando para Kodaka e dizendo que a partir de agora só devem conversar pelos celulares. Furiosa com isso, Sena pega o celular de Kodaka para gritar com Yozora antes de sair correndo em lágrimas. Mais tarde naquela noite, Kodaka é acordado pelo telefone fixo tocando alto, e ao atender, ouve Sena perguntando qual telefone ele usa. Depois de contar os detalhes, Kodaka se pergunta o que Sena está planejando agora. No dia seguinte, no ônibus, Kodaka vê um homem lendo uma revista e imediatamente fica animado. Nesse momento, Kodaka recebe uma mensagem de Rika, revelando que ela está nua com Yozora. Justo quando Kodaka começa a imaginar Rika em uma roupa provocante, ela lhe manda uma foto de seu pêssego. Antes que as coisas esquentem sem ele, Kodaka corre para a sala do clube, apenas para encontrar Yozora meio dormindo, enquanto Rika casualmente diz que estava apenas brincando com ele. Mais tarde, quando só estão Kodaka e Yozora, Sena aparece com seu novo celular que é igual ao de Kodaka. Ao ver isso, Yozora fica um pouco com ciúmes e se recusa a trocar contatos com Sena, o que a faz chorar novamente. Assim que ela sai, Yozora decide ensinar uma lição a Sena, forçando Kodaka a dar o contato dela. Momentos depois, Sena aparece na sala do clube em lágrimas, alegando que seu celular foi hackeado. Kodaka olha para Yozora e ao vê-la sorrindo, percebe que deve ser coisa dela. Então, ele rapidamente consola Sena e a ajuda a consertar o celular, o que deixa Yozora tão irritada que ela vai para casa ao perceber que perdeu a batalha de hoje também. Alguns dias depois, Kodaka sai para comprar algumas coisas e nota que todos os caras da sua idade estão com garotas bonitas, exceto ele. Sentindo pena de si, Kodaka volta para casa e encontra sua irmã chata brincando com o ar-condicionado até ele quebrar. Como ainda é verão, Kodaka diz para Kobato usar algo leve até consertarem o ar. No entanto, ela recusa firmemente, dizendo que vampiros não sentem calor enquanto queimam suas roupas pretas horríveis. Mais tarde, ela vê sua personagem de anime favorita trocando de roupa e decide copiar o visual. Ela então pede pra Kodaka olhar enquanto tenta imitar a cena da troca de roupas, mas acaba mostrando suas partes íntimas em alta definição. Kodaka suspira e diz pra Kobato guardar as roupas na máquina, sabendo que não vai escapar das acusações de Sweet Home Alabama tão cedo. Algumas horas depois, ele avisa Kobato que vai pro clube, já que lá tem ar-condicionado funcionando, e Kobato decide ir junto. No caminho, Kodaka percebe que Kobato está com roupas velhas e diz que ela parou de crescer, fazendo Kobato chorar, pois estava esperando ansiosamente pela atualização da Sydney Sweeney. Vendo isso, Kodaka rapidamente garante a Kobato que ela vai crescer seus petiscos de senpai quando chegar a hora certa. Ao chegar no clube, Kodaka é recebido por Maria, que fica feliz ao ver o irmão. Ela então diz a Kodaka que estava prestes a cortar as joias da família do Yuki naquele dia quando ele deu shakes, mas decidiu poupá-lo, já que ele tem dado carne e sushi pra ela regularmente. Kodaka fica chocado com isso, já que nem ele come refeições tão luxuosas, então diz pra Yuki relaxar. Nesse momento, Maria diz a Kodaka que o ama, o que deixa Kobato muito irritada. Então, ela empurra Maria e deseja que ela fique bem diferente, fazendo Kodaka começar a se afastar dela. Justo quando Maria está prestes a retaliar, ela olha para Kobato e não a reconhece por causa da troca de roupa. Quando revela quem é, Maria começa a xingá-la novamente, enquanto Sena fica hipnotizada com o quão fofa Kobato está em suas novas roupas. Durante a briga, Kobato morde a mão de Maria e afirma orgulhosamente que agora vai se tornar uma vampira e servi-la por toda a eternidade. Enquanto Maria começa a surtar, Yozora diz a ela que pode vencer o vírus vampírico tomando banho de sol sem roupas. Ouvindo isso, Maria agradece a Yozora e corre para fora para dançar livremente pelo campus com suas roupas normais. Mais tarde, enquanto todos relaxam, Kodaka comenta que ainda faltam muitos dias para as férias acabarem, e Yozora se pergunta o que as pessoas com vida social fazem para se entreter. Nesse momento, sua atenção se volta pra Sena, que estava jogando um novo jogo onde a protagonista e suas amigas vão pra uma piscina. Vendo isso, ela tem uma ideia maligna e diz a Sena que espera que sua personagem favorita seja comida por um tubarão. Sena a chama de ridícula e diz confiantemente a Yozora que isso não é o último de nós, onde algo tão trágico aconteceria. No entanto, justo então, um tubarão branco aparece e devora os personagens favoritos de Sena, deixando-a completamente traumatizada. Depois de um momento, Sena diz a todos que quer ir para uma piscina, e Yozora a provoca novamente dizendo que um tubarão branco apareceria para comer seus balões. Sena rapidamente contra-ataca dizendo que já foi à piscina com Kodaka, antes de perceber que não deveria contar isso a ninguém. No entanto, antes que Yozora possa processar o que aconteceu, Kodaka rapidamente desvia sua atenção anunciando que todos deveriam ir a um parque aquático. Isso anima Sena, que começa a imaginar Kobato de maiô, o que lhe rende um tapa na cara da única Yozora. Depois de fazer a obra de Deus, Yozora afirma que seria uma boa ideia praticar algumas habilidades sociais indo à piscina, já que é lá que as pessoas legais se encontram. Enquanto isso, Rika diz a Kodaka pra não ficar muito animado ao ver seu biquíni, então ele responde casualmente que desde que descobriu o modo incógnito no celular, tem se afogado em apese. No dia seguinte, o clube do vizinho pega transporte público pra ir ao parque aquático, porém, como é hora do rush, o ônibus está super lotado, e por isso, Yozora e Rika começam a se sentir mal. Enquanto Kodaka oferece um saco pra Yozora vomitar, ela diz firmemente que não vai fazer isso, e Kodaka imediatamente responde que foi isso que ela disse. Ao chegarem ao parque aquático, Yozora e Rika dizem a Kodaka que quase perderam a vida naquele ônibus lotado. Depois de um tempo, as meninas vão pra área de troca, enquanto Yuki e Kodaka vão pra seção masculina. Quando Yuki revela que Yozora disse pra ele usar um biquíni, Kodaka suspira e diz pra ele usar um maiô de menino. Então Yuki tira um pano branco fino que os samurais usavam antigamente. Não querendo ver os frutos de Yuki pendurados debaixo d'água, Kodaka acaba implorando pra ele usar o biquíni. Enquanto eles trocam de roupa, Kodaka de repente sente seu coração acelerar ao ver o corpo pequeno de Yuki. Então ele se lembra mentalmente que são amigos, e amigos não exploram as portas dos fundos uns dos outros. Depois de trocarem de maiô, os garotos se encontram com Sena e Kobato, enquanto Sena informa a Kodaka que Rika e Yozora se juntarão a eles depois de descansarem um pouco. Assim que entram na piscina, Kobato não consegue esconder a decepção, já que há muita gente.
Enquanto isso, Kodaka e Sena passam um tempo juntos, relembrando a primeira vez que vieram aqui. Por algum motivo, Sena começa a se sentir tímida, então ela diz a Kodaka que vai verificar como estão as meninas. Enquanto isso, Kodaka reflete sobre o quanto cresceram desde que entraram no clube dos vizinhos, até que Sena corre em sua direção e revela que Yozora mandou uma mensagem dizendo que está indo para casa com Rika. Ao correrem para fora, encontram Yozora sentada dentro do ônibus, parecendo triste. Vendo isso, Kodaka se pergunta se foi um idiota por achar que as coisas mudaram e que não são mais excluídos sociais. No final, todos decidem voltar para casa, já que nenhum deles estava se divertindo de qualquer forma. Alguns dias depois, Kodaka recebe uma mensagem de Yozora, pedindo para ele trazer seu maiô para uma atividade do clube. Uma hora depois, Kodaka e Kobato chegam à sala do clube, apenas para serem recebidos por uma garota cavalo. Ao ver Yozora com uma cabeça de cavalo gigante, Kobato a confunde com um dos personagens de seu anime e a chama de demônio chamada Astaroth, enquanto Kodaka diz à irmã para tomar seus remédios para a esquizofrenia. Nesse momento, Sena chega e pergunta a Yozora se ela finalmente ficou completamente louca. Para ensinar uma lição a Sena, Yozora a empurra contra a parede e a ataca com uma cabeça de cavalo gigantesca até que ela grite de dor. Enquanto isso, Kodaka observa Yozora sendo uma bully e se pergunta se essa garota foi feita pelo próprio Lúcifer. Nesse momento, Rika timidamente diz a Kodaka que Yozora decidiu fazer um dia de maiô, e é por isso que eles farão suas atividades do clube de maiô. Entrando na conversa, Yozora diz a Kodaka que não quer que seus maiôs fiquem sem uso, já que os compraram especialmente para a piscina. Enquanto ele fica surpreso com o senso de moda peculiar dela, Sena diz de forma direta a Yozora que é responsabilidade dela por terem saído mais cedo, mas Kodaka rapidamente assegura a Yozora que eles também saíram porque não conseguiam se divertir sem a presença delas. Sentindo-se muito melhor, Yozora afirma que escolheu este maiô porque não queria se expor para todo mundo na piscina, ao contrário de Sena, que está desesperada por validação masculina. Enquanto elas brigam, Rika aparece e diz a Kodaka que não está usando nada por baixo do seu jaleco. Kodaka rapidamente fecha os olhos enquanto Rika revela suas partes, apenas para dizer a Kodaka que estava apenas brincando. Ao ver Rika em um maiô amarelo, Kodaka diz a ela que ela está surpreendentemente mediana, o que frustra Rika. Ela diz ao Kodaka que é um biquíni especial que evapora debaixo d'água. Rika imagina ir a uma piscina mista com Kodaka, onde ela finalmente mostrará sua verdadeira forma, e ele vai se apaixonar por ela e formar um time de futebol. Após ouvir a fantasia de Rika, Kodaka diz que nunca iria a uma piscina mista com uma garota como ela. Nesse momento, Maria entra no quarto e quase corre em direção a Kodaka, mas colide com Yozora e começa a chamá-la de monstro, assustada. Aproveitando a oportunidade, Yozora domina Maria e diz que vai despedaçá-la. Enquanto Maria chora de medo, Kobato se junta à diversão, fazendo Maria pensar que o demônio foi enviado por Kobato. Kodaka intervém e diz a Yozora para parar de intimidar Maria, então ela o escuta e tira a enorme cabeça de cavalo. No entanto, Maria fica confusa sobre por que o monstro se transformou em Yozora, então ela diz que é uma máscara amaldiçoada, e quem a usa se torna um demônio chamado Astaroth. Antes que Maria possa reagir, Yozora coloca a cabeça de cavalo nela e deixa Kobato encarregada de assustar Maria. Enquanto as meninas discutem, Sena diz a Yozora que, se ela não quiser que seu biquíni se perca, deveriam ir todas à praia. No entanto, Yozora recusa, afirmando que as praias estão muito lotadas para uma antissocial como ela. Sena sugere que todas vão à sua praia particular, o que irrita Yozora, que diz a todos que odeia Sena exatamente porque ela é rica. Kodaka, por outro lado, fica animado com o plano de Sena, então Rika diz a todos que deveriam ir, pois isso pode ajudá-los a desenvolver habilidades sociais necessárias para interagir. No dia seguinte, Kodaka recebe uma ligação de Sena, pedindo para ele ir até lá porque seu pai deseja conhecê-lo. Embora o convite seja repentino, Kodaka aceita, e mais tarde manda uma mensagem para Yozora dizendo que não poderá ir ao clube hoje. A princípio, Yozora não dá muita importância, até receber uma segunda mensagem de Sena, dizendo que ela também não irá hoje. Nesse momento, Yozora percebe que Kodaka está se encontrando com Sena e começa a imaginar o pior. Enquanto isso, Kodaka e Kobato chegam à casa dos Kashiwazaki, onde são recebidos pelo pai de Sena, Pegasus, e pela bela empregada, Stella, que diz a Kodaka para não ficar olhando para ela, ou ele vai acabar se excitando. Durante o jantar, Kodaka educadamente entrega a Pegasus seus temperos caseiros como um gesto de apreço. Impressionado com suas maneiras, Pegasus diz a Kodaka que, ao contrário de seu pai perdedor, ele é extremamente educado. No entanto, Kodaka de repente se irrita e diz a Pegasus para não chamar seu pai de idiota antes de se desculpar pelo seu descontrole. Pegasus sorri e garante a Kodaka que não se ofendeu. Ele então diz para ele ficar à noite, já que é tarde demais para voltar para casa. Kodaka concorda ao encontrar Kobato meio adormecida. E mais tarde, Sena diz a Kodaka que é a primeira vez que vê seu pai tão feliz. Nesse momento, Kobato acorda, e Sena a leva ao banheiro, enquanto Pegasus convida Kodaka para beber com ele. Quando Kodaka se senta com o presidente, ele se sente intimidado pela presença forte dele, até que o velho fica bem bêbado e diz a Kodaka que sente falta de seu pai antes de desmaiar. Preocupado com isso, Kodaka vai buscar Stella, quando se depara com Kobato correndo do banheiro. Ao ver seu irmão, Kobato corre até ele em busca de conforto, quando Sena aparece em sua forma de Tarzan e mostra a Kodaka suas curvas. Ao vê-lo, Sena cai de cara no chão, envergonhada por Kodaka ter visto suas partes íntimas sem casamento. Enquanto começa a gritar com ele, Kodaka diz a Sena que não foi culpa dele, fazendo-a correr pra fora envergonhada. Nesse momento, Stella chega e cobre Kobato com uma toalha, antes de dizer a Kodaka que ele terá que dividir o quarto com Pegasus. Quando Kodaka insiste em dormir nos quartos dos empregados, Stella revela casualmente que prefere dormir sem pijamas, ao que Kodaka rapidamente responde que vai dormir com Pegasus, pois não quer ser mal interpretado. Naquela noite, Kodaka leva Pegasus para a cama, depois de jogá-lo acidentalmente para fora. Ele então percebe que seu pai deve ter sido muito próximo de Pegasus, já que confiou a ele cuidar dele e de Kobato. Tudo isso deixa Kodaka muito triste, enquanto ele se pergunta se algum dia terá um amigo em quem possa confiar. No dia seguinte, é hora de Kobato e Kodaka voltarem para casa, mas antes de saírem, Sena timidamente menciona o que aconteceu na noite passada. No entanto, Kodaka mente e diz a ela que não se lembra de nada, o que faz Sena relaxar um pouco. Enquanto Sena corre atrás de Kobato, Pegasus agarra a mão de Kodaka e diz para ele cuidar de sua princesa. Kodaka garante ao presidente que cuidará de Sena e se certificará de que ele se torne um avô, o que faz o velho corar. Então, antes que Pegasus possa chutar Kodaka onde o sol não brilha, ele sai correndo, deixando o velho atordoado.
Mais tarde, no ônibus, Kodaka recebe uma mensagem de Sena, dizendo que se divertiu muito com ele. Nesse momento, ele recebe outra mensagem de Yozora, informando que ela o aguarda na sala do clube amanhã. Quando Kodaka afirma que vai, Yozora fica feliz. Alguns dias depois, Kodaka e o clube do vizinho pegam um trem para chegar à vila de Sena. De repente, Maria ocupa o assento ao lado de Kodaka, o que deixa Kobato irritada. Assim que todos se acomodam, Kodaka percebe que Rika não está em lugar nenhum. Então Yuki informa que ela está na sala da máquina, fazendo sabe-se lá o quê. Depois de um tempo, eles chegam a uma parada, apenas para perceber que terão que andar 1 hora para chegar à vila. Sentindo-se constrangida, Sena comenta que não é culpa dela, já que as pessoas geralmente vão de carro para a vila. Ao ouvir isso, Yozora provoca Maria, revelando que geralmente é trabalho do conselheiro dirigir. No caminho, Kodaka observa que Rika parece melhor que os outros, então ele diz a ela que esperava que ela fizesse uma cena por causa da longa caminhada. Rika então revela que se recarregou na sala da máquina, ouvindo os sons brincalhões das máquinas. Ao ouvir isso, Kodaka fica surpreso e desconfortável, então decide continuar andando. Depois de 1 hora de caminhada, todos estão exaustos até que Kobato sente a praia e corre em direção a ela. Por um momento, todos se animam, até que Sena revela que o destino é na direção oposta. Quando finalmente chegam à vila, Kodaka não consegue acreditar que vai passar suas férias em um lugar tão bom. Depois que todos terminam de arrumar suas bagagens e escolher seus companheiros de quarto por sorteio, eles vão para a praia, onde Rika sugere que façam uma pose de frente para o mar. Ao ouvir isso, Sena se lembra de que em um jogo de Otome, a protagonista fez algo parecido, enquanto Yozora acrescenta que parece algo que todas as pessoas populares fazem quando vão de férias. Então, ela diz a todos que também devem fazer isso na contagem de 3, mas quando chega o momento, todos acabam parecendo pessoas bem diferentes. Seguindo em frente, Kobato corre em direção ao mar para brincar, mas Kodaka diz a ela para voltar e passar protetor solar. Ao ouvir isso, Maria pede a Kodaka para passar protetor solar nela, e Yuki também se junta, dizendo a Kodaka que ele vai passar protetor nas costas dele. Ao ver isso, Rika começa a imaginar coisas divertidas na cabeça até ficar super empolgada. Enquanto isso, Sena olha para Kodaka com um protetor solar na mão e quer se aproximar, mas fica envergonhada. Desesperada, ela se vira para Yozora e pede para ela passar, mas a malvada diz não de imediato até ter uma ideia travessa. Então, ela manda Sena deitar de costas, e quando ela faz isso, Yozora começa a passar o protetor com o pé. Enquanto isso, a pobre Sena diz a Yozora que sua mão parece enorme, até descobrir que Yozora está usando o pé. Chocada, Sena tenta se levantar, mas Yozora a segura e continua pisoteando, mandando ela implorar por misericórdia. No entanto, logo Sena começa a gostar da dor, e percebendo isso, Yozora diz que ela é uma porca nojenta que adora ser pisoteada. Eventualmente, Sena empurra Yozora e grita que é uma deusa, e só ela pode pisar nos outros. Em resposta, Yozora sorri, deixando Sena confusa, até ouvir Maria comentar sobre seus grandes seios. É quando Sena percebe que está exibindo seus grandes balões e sai correndo envergonhada, enquanto Kodaka se pergunta quando Sena e Yozora vão se dar bem. Mais tarde, Kodaka está fazendo o jantar, quando nota Sena sentada sozinha do lado de fora. Ao checar como ela está, Sena timidamente pergunta se ele viu seus Grand Canyons. Para poupá-la do constrangimento, ele mente novamente e diz que não viu nada, pois estava ocupado passando protetor na Kobato. Aliviada, Sena imediatamente se anima e corre de volta para dentro. Kodaka a segue e começa a preparar um prato gostoso para todos, quando Yozora se junta a ele e diz que está impressionada com suas habilidades culinárias. Kodaka responde que teve que aprender a cozinhar, já que tinha uma irmã para cuidar. Ele então se lembra que Yozora estava em uma aula de culinária e pergunta se ela aprendeu a fazer algo. Yozora revela que sempre ficava sozinha no canto durante a prática e seu grupo preparava pratos como se ela não estivesse lá. Quando a comida estava pronta, eles ofereciam uma pequena porção para dar a ilusão de que ela fazia parte do grupo. Depois de ouvir tudo isso, Kodaka se pergunta quando pediu um Yappuccino, então rapidamente muda de assunto e serve um jantar de 5 pratos que deixa todos chocados. Mais tarde, Kodaka diz a todos que não fizeram nenhuma atividade de clube desde que chegaram, e Rika imediatamente sugere fazer uma festa com óleo de bebê. Isso, claro, rende um tapa de Yozora. Então, após ser reiniciada, ela diz que todos devem contar histórias de fantasmas e fazer um teste de coragem depois. Com todos a bordo, eles apagam as luzes para deixar tudo mais assustador e divertido. Sentadas em volta de uma vela, as garotas compartilham suas histórias de terror uma a uma, deixando Kodaka e os fantasmas completamente entediados. Quando finalmente chega a vez de Kotaka, ele conta uma história sobre sua vida amorosa, que deixa todos mais tristes do que assustados. Eventualmente, chega a vez de Yozora, que começa a narrar uma história de fantasma sobre uma garota que traiu sua amiga chamada Yameko. Deprimida pela traição, Yameko se deletou e voltou do além para assombrar todos que traíram seus amigos. A história deixa todos tão apavorados que decidem desistir do teste de coragem e ir direto para a cama. 1 hora depois, Kodaka não consegue dormir, preocupado se seu amigo Taka pensa que ele é um traidor. Nesse momento, Sena entra discretamente no quarto de Kodaka e pede para que ele a acompanhe ao banheiro, pois está com medo de ir sozinha. Depois que Kodaka leva Sena ao banheiro, ela faz ele prometer que não contaria a Yozora, pois não quer ser zoada por ela. Momentos depois, Kobato aparece com o mesmo pedido, e quando Kodaka volta ao quarto, Maria diz a mesma coisa. Quando Kodaka termina de levar todos ao banheiro, ele está exausto e espera conseguir dormir, mas sua bexiga diz que não. Nesse momento, Yozora aparece e diz a Kodaka que está receosa de ir ao banheiro sozinha. Isso o surpreende, mas ele concorda em levar Yozora, já que também precisa urinar. Alguns dias após as férias, Kodaka tem um sonho de sua infância e descobre que pediu ao menino para chamá-lo de Taka, enquanto ele o chamava por um nome que não consegue lembrar. Na manhã seguinte, Kodaka e a turma se encontram na sala do clube, como de costume, quando Yozora aponta que um festival de verão está prestes a acontecer. Ao ouvir isso, Sena pergunta a Yozora se ela quer ir com todos, mas ela diz que seria muito lotado para eles. Rika a apoia, revelando que 2 anos atrás, ela foi ao festival para fins de pesquisa, mas como estava muito cheio, ela voltou, e desde então tem fobia de lugares lotados. Ao ouvir isso, Kodaka revela que já ouviu falar do festival, e a razão de estar tão cheio é que muitos artistas em ascensão vendem seus livros lá. Rika então revela que estava atrás de alguns romances estranhos, mas como não pôde ir, se tornou uma cientista genial, para poder usar grandes empresas para conseguir esses romances para ela. Enquanto Kodaka fica impressionado com a dedicação de Rika em se tornar culta, Sena pergunta timidamente se o festival de verão terá barracas de takoyaki.
Quando ele pergunta por que ela está perguntando, Sena revela que adora comer takoyaki, e isso deixa Kodaka feliz, pois ele também ama comer. Ele então conta que quando morava em Osaka e se sentia tão desanimado quanto agora, seu pai ia buscar takoyaki para alegrá-lo, e por muito tempo isso se tornou sua comida de conforto. Com isso, Kobato diz que está saboreando o takoyaki, e quando Maria acorda com vontade de comer também, Kodaka sugere que deveriam ir ao festival de verão. Quando Rika e Ozora percebem que Sena e Yuki estarão sozinhos com Kodaka, decidem ir ao festival também. Surpreso com isso, Kodaka pergunta às garotas se elas ficaram bem, já que acabaram de dizer que não gostam de multidões. Em resposta, Yozora e Rika dizem que também querem comer takoyaki, mas na verdade, só estão interessadas no lanche do Kodaka. Então, no dia seguinte, Kodaka cumprimenta a todos, exceto Sena, e fica chocado ao ver Rika toda arrumada. Quando tenta elogiá-la de forma casual, Rika faz bico e repreende Kodaka por ser mesquinho com seus elogios. Não querendo que Rika desenvolva um plano com Kodaka, Yozora afirma que como Sena ainda não chegou, deveriam deixá-la para trás. Mas nesse momento, Yozora aparece em um lindo yukata, e Kodaka não consegue deixar de ficar hipnotizado por sua beleza. Ao ver isso, Yozora o esbofeteia e diz que devem se apressar, mas Sena diz a ela, Kodaka e Kobato, que também precisam se arrumar. Nesse momento, Rika avista uma loja de aluguel e os incentiva a pegar seus yukatas de lá, mas Yozora imediatamente recusa, afirmando que não é alguém que segue tendências cegamente. Ao ouvir isso, Kodaka comenta que é uma pena, pois ela ficaria incrível em um. Após fazer um comentário sobre Yozora, Kodaka e Kobato vão se preparar para o evento. Quando Sena vê Kobato toda produzida, ela perde a cabeça até que seus olhos pousam em Kodaka. Enquanto zomba da aparência feia de Kodaka, Sena sugere que ele pinte o cabelo, mas Kodaka diz que após a morte de sua mãe, seu cabelo loiro sujo é a única coisa que o mantém conectado a ela, já que ele é a cara do pai. Comovida pela sensibilidade de Kodaka, Sena diz que ele não é como os outros meninos. Antes que ele possa perguntar a Sena o que ela quer dizer, ela diz pra ele se apressar, pois o resto do grupo já está no festival. Ao chegar, Kodaka vê todo mundo se entupindo de comida. Quando Yuki volta com o takoyaki, todos dizem que estão cheios. Enquanto isso, Yozora se decepciona com o takoyaki e deseja explorar barracas de comida melhores, mas agora Yozora e Rika querem ir embora. Sena apoia Kodaka e diz que a noite ainda é promissora, então deveriam aproveitar o festival. Mas quando Yozora insiste em ir embora, Sena desafia para uma série de jogos. Yozora não é de se deixar intimidar, então aceita o desafio na esperança de tirar sarro de Sena. Logo, uma luta feroz começa entre as meninas, deixando o resto do clube se sentindo como forasteiros no mundo de Sena e Yozora. Então Rika intervém e diz a Kodaka que deveriam deixar aquelas duas para trás e aproveitar o festival. Ele concorda e leva Rika para um jogo de tiro, que ela domina facilmente e ganha o prêmio principal, um console de jogos. No entanto, para liberar a resposta afiada de Kodaka, Rika diz que ele pode ficar com o prêmio, porque ele é o único prêmio para ela. Kodaka, sendo um Sigma, diz a Rika que deveriam deixar o prêmio na sala do clube, o que a deixa extremamente decepcionada. Nesse momento, Sena e Yozora voltam da batalha, exaustas, e decidem encerrar a noite. Mais tarde, o grupo decide soltar seus primeiros fogos de artifício juntos. Ao ver o céu noturno cheio de cores e padrões bonitos, Yozora não consegue evitar sentir paz. No entanto, o momento de felicidade é breve, pois o longo cabelo preto de Yozora se queima, e mesmo que Kodaka jogue água rapidamente, o dano já foi feito. Uma semana depois, um novo semestre começa, e enquanto Kodaka se preocupa com Yozora, ela aparece com cabelo curto. Ao ver isso, Kodaka de repente se lembra de sua amiga de infância e chama Yozora de Sora, o que a faz ficar emocionada, dizendo que faz tempo. Foi no meio do semestre que um transferido barulhento apareceu e assustou a todos, incluindo o professor. No entanto, Yozora percebeu imediatamente que era Taka, sua única amiga de 10 anos atrás. Vendo aquele cabelo loiro sujo e a falta de habilidades sociais, Yozora ficou certa de que Kodaka não tinha mudado nada. Então ela esperava que ele a reconhecesse. Porém, quando ele não fez, ela ficou frustrada. Mas então, ela percebeu que naquela época se vestia como um menino, então era natural que Kodaka não a reconhecesse. Yozora então teve uma reunião importante com sua amiga imaginária, Tomo-chan, que sugeriu que ela tomasse a iniciativa. Então Yozora decidiu passar pela mesa de Kodaka durante os intervalos e no banheiro, esperando que ele notasse suas tentativas. Então, um dia, enquanto Yozora falava mal de Kodaka, ele apareceu e perguntou se ela conseguia ver fantasmas. Surpresa com a pergunta, Yozora ficou tão envergonhada que decidiu abrir um clube só pra ela e Kodaka se reaproximarem. Ela então foi até Maria em busca de ajuda, mas a garota mal educada imediatamente mandou ela se afastar. Enfurecida por Maria estar atrapalhando seu plano, Yozora decidiu dar uma lição nela. A partir daí, tudo que Yozora fazia era para reacender a amizade com Kodaka. Por isso, quando Sena e Rika se aproximavam dele, Yozora ficava muito malvada. No presente, enquanto Yozora e Kodaka se encaram, a turma se pergunta por que estão tão grudentos. Então, após a primeira aula, Kodaka se aproxima e pergunta por que ela cortou o cabelo longo. Yozora grita com raiva que o que ele jogou nela foi o motivo do cabelo feio, porque tinha um cheiro ruim e não saía, não importava o quanto tentasse. Enquanto escutam, os colegas começam a espalhar o boato de que Kodaka jogou uma gosma branca no cabelo dela. Antes que a situação piore, Yozora pega a mão de Kodaka e o arrasta para fora. Quando ficam a sós, Yozora diz que é Sora, e pergunta desesperadamente o que ele está pensando. Kodaka admite que não tem certeza sobre seus sentimentos, então só consegue descrever suas emoções como surpresa. Os dois decidem ir para o clube, mas no caminho, Yozora revela que o reconheceu desde o início. Quando Kodaka expressa seu choque, Yozora diz que o cabelo estúpido dele era difícil de esquecer. Ele pergunta por que ela fingiu não conhecê-lo, e Yozora responde que estava brava por ele não a reconhecer. Em resposta, Kodaka lembra Yozora que ela estava se vestindo de menino na época, o que a deixa ainda mais irritada, gritando que nunca disse que era um menino. No entanto, Kodaka insiste que qualquer um acharia que ela era um menino. Sabendo que Kodaka está certo, Yozora se retrai e diz que estava prestes a contar a verdade, e Kodaka percebe que, na época, Yozora tentava dizer seus pronomes corretos. Então, ele pergunta por que ela nunca apareceu. Yozora responde timidamente que estava envergonhada, pois usou uma saia pela primeira vez e estava tão insegura que não se aproximou dele, mas se soubesse que ele estava se mudando, teria reunido coragem para contar a verdade.
Enquanto Kodaka processa tudo isso, Yozora diz que devem manter em segredo que se conhecem desde a infância. Ele concorda, mesmo sem entender por que Yozora quer esconder a verdade. Momentos depois, Yozora entra no clube com Kodaka, e ninguém a reconhece. Rika chega a perguntar a Kodaka se Yozora é o namorado dele. Antes que Yozora possa dar um tapa em Rika, Sena nota e pergunta por que ela cortou o cabelo. Enquanto Yozora fica chocada por Sena, sua inimiga, reconhecê-la rapidamente, Rika se desculpa e sai correndo. Enquanto isso, Sena assume que Yozora foi deixada de lado pelo namorado e teve um colapso. Isso resulta em um tapa no rosto de Sena, deixando claro que Yozora não foi deixada por ninguém. Nesse momento, Rika entra com um casaco masculino e diz a Yozora para experimentar. Surpreendentemente, ela ouve Rika e manda Yuki e Kodaka saírem. Quando Maria os vê do lado de fora, pergunta a Kodaka o que está acontecendo, e antes que ele possa responder, a porta se abre, revelando o novo visual de Yozora. Enquanto Kodaka sente as calças apertarem, Maria começa a pirar. Aproveitando o momento, Yozora começa a provocar Maria, o que leva Sena a afirmar que, não importa o penteado, Yozora sempre será a mesma bruxa malvada. Isso faz Kodaka perceber que não pode ter o mesmo vínculo que tinha com Yozora há 10 anos, e essa ideia o deixa confuso, pensando no que acontecerá com eles agora. Embora ainda não saiba a resposta, Kodaka decide ficar no clube do vizinho para descobrir aonde sua jornada o levará. Você acha que Kodaka merece morrer por não reconhecer sua velha amiga? Comente Hopemax se sua resposta for sim.